Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal TV IBMS, Instituto Brasileiro de Mídia Stream, um canal voltado para o público evangélico, uma prestação de serviço, onde nós temos diversos programas dentro desse canal voltados a servir o público evangélico. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o prefeito Max Filho. Um prazer recebê-lo, prefeito. Boa noite. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite, Alexandre Salgado. Boa noite, amigos espectadores aqui do nosso canal. Prazer é todo meu, uma alegria reencontrá-lo, né? Nós tivemos uma militância muito próxima, né? O senhor à frente da Associação de Pastores e Líderes de Vila Velha, eu quando fui prefeito a vez passada. E é sempre uma alegria poder estar próximo ao irmão. Quero, inclusive, agradecer ao prefeito. A APVIVE sempre necessitou da ajuda do poder público para a realização de alguns eventos, e nós sempre encontramos as portas abertas durante a gestão do prefeito. Quero também saudar aqui, boa noite, Alexandre Salgado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, pastor. Eu que agradeço. Boa noite, prefeito Max Filho, a todos que estão assistindo a gente agora nesse momento. E é uma honra para mim muito grande poder estar aqui com o senhor e junto com o prefeito para a gente dialogar sobre algumas coisas da palavra de Deus e um pouquinho também sobre a nossa cidade de Vila Velha. Ok. Vou começar com o prefeito Max. Não na qualidade de prefeito inicialmente, mas como servo de Deus. Este é um canal evangélico e eu estou recebendo 2 servos de Deus nesta noite. E é nessa qualidade que eu quero lhe fazer a primeira pergunta, antes citando 2 textos bíblicos. Primeiro, o Salmo de número 111, no verso 10, e Provérbios, capítulo 9, verso 10. Ambos repetem a mesma sentença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a minha pergunta vai alicerçada nesses 2 textos. Nós sabemos que o servo de Deus, ele carrega esse temor nas suas atitudes, nos desafios que ele enfrenta. E fale um pouco sobre o servo de Deus na posição de governante de uma cidade, nos seus inúmeros desafios. E nós sabemos muitas seduções também, mas o que é governar uma cidade tendo um princípio de equilíbrio entre todos os munícipes, independente de sua fé? Você governa para um povo daquela cidade, mas como é isso, mantendo esse temor do Senhor? Olha, pastor Pedro, assim, a Bíblia é muito cheia de exemplos, né, de homens de Deus que foram governantes, foram alçados a funções de chefe de Estado, chefe de governo. Nós temos o exemplo de José, do Egito, né? Que foi governador do Egito, antes passou por maus bocados até chegar lá, e como governador do Egito, ele foi o preservador da vida no planeta, foi um instrumento de Deus. Na verdade, a Escritura Sagrada diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Antes, a autoridade é ministro de Deus para o bem do povo. Então, a autoridade, nem todos sabem disso, não é verdade? A autoridade vai lidar com aquilo que é sagrado, porque é Deus quem o colocou lá antes do povo escolher. Deus o escolheu para aquela tarefa, para aquela função. Nem todos se dão conta do temor e do tremor dessa realidade. Então, assim, a autoridade é ministro de Deus para o bem do povo. Então, nós lidamos também com o sagrado. Da mesma forma que liderar o povo de Deus, não, uma liderança religiosa, um pastor, né, lida com problemas diversos e com decisões, porque a vida humana é complexa, não é verdade? Ela se manifesta e a gente tem que lidar com tudo isso. Numa cidade, você lida com todo tipo de gente, né? E aquilo que o senhor falou, pastor, correto. O governante tem que procurar governar para todos, porque esse é o modelo que dá certo, né? Porque a Escritura diz que nosso Deus faz nascer o sol sobre todos, sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ele governa para todos. Claro que ele
governa a sua igreja também de forma especial, a quem Ele revela a sua graça especial, enfim. Mas esse é o modelo que funciona. Através dos séculos, é um modelo sustentável, não é isso? Deus governando para todos. Então, esse é o modelo que a gente deve se espelhar. Então, governar para todos, independentemente de credo religioso, independentemente de condição social, independentemente de cor, de raça, enfim, tem que governar para todos. É verdade que uma cidade com tantos desafios como é a nossa, Vila Velha, desafios históricos, desafios crônicos, né? Dentre eles a baixa receita municipal per capita, não por conta da arrecadação da prefeitura, que funciona muito bem, né? O IPTU do ano passado foi a maior receita de IPTU de todas as prefeituras do Espírito Santo. Nosso ISS também nos coloca uma boa receita própria, arrecadação própria do município. E TBI também. Mas quando chega nas transferências que o Estado remete ao município e à União Federal, a gente sempre fica lá na rabeira da vaca, né? Quer dizer, Vila Velha e Cariacica são as duas menores receitas municipais per capita do Estado. Vai concentrar sempre as maiores carências do Espírito Santo, razão pela qual a gente entende como muito justa a atenção especial que o governador do Estado tem dado à Vila Velha nesse tempo, e para superar desafios históricos, a exemplo do capítulo da macrodrenagem, que é um desafio histórico e que, sem o apoio, sem o investimento do Estado e do governo federal, o município sozinho jamais teria condição de dar conta no nível satisfatório desse capítulo importante. Mas, como disse a Escritura e os textos que o irmão falou, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não temer a Deus é o princípio da sabedoria, né? Há muitas pessoas inteligentes, muitas vezes que não são sábios, né? Porque governar, você precisa muito mais do que a inteligência. A inteligência é boa para governar, coisa muito boa, porque muitas vezes o administrador despreparado termina comendo pela mão dos outros, né? E é induzido a erro facilmente. Então você tem que estar muito vigilante. É uma casquinha de banana em cada lugar. Você tem que ter muito equilíbrio, muito discernimento, estudar com afinco, se cercar de pessoas competentes nas suas áreas, né? Então, a pessoa sendo inteligente é uma coisa boa, mas uma pessoa, para governar, tem que ser uma pessoa sábia. E aí o temor de Deus, ele é muito importante, porque vai contrariar interesses, né? Porque na defesa do interesse público, você vai ter que contrariar muita gente, né? Nosso Senhor Jesus Cristo falou que o zelo pela casa do Senhor o consumiria, né? E ele pegou no chicote, quando viu o templo transformado no balcão de negócio, fez um azorrague com cordas e derrubou as mesas dos cambistas, então teve aquela reação, aquele rompante, né? Porque o zelo da casa de Deus o consumia. E a vida pública é isso também, né? O governante que tem o temor de Deus vai querer se consumir pela defesa do interesse do povo. Muitas vezes vai ser incompreendido, vai ser enxovalhado, vai receber muita pedrada. Então, assim, mas para defender o interesse do povo, porque tem alguns que são carreiristas, não só se preocupam com a própria imagem. E tudo bem, tem uns que vão até muito bem, assim, né? Até estourar alguma coisa. Mas na defesa do interesse público, só com temor a Deus é que você vai defender sempre, mesmo que contrariando interesses poderosos, eventualmente, mas não vai te fazer declinar de uma posição da defesa do interesse público. Então, eu estou nessa vibe, como diz a rapaziada, no sentido de fazer a defesa sempre, nem que aquilo consuma a gente, que haja incompreensões, mas a defesa do interesse público é algo inegociável. E há momentos em que o servo, o Max, diante de alguns desafios que parecem muito grandes, tem que buscar o Senhor. Há aquele momento de buscar essa sabedoria do Senhor, assim como Davi, com toda a sua sabedoria, a sua liderança e os seus 30 valentes, mas havia momentos que ele desprezava tudo isso, ele queria tão somente ouvir Deus. Pegava a estola sacerdotal, vestia, era ele Deus. Senhor,
posso ir, posso fazer. Eu quero ouvir tua voz. Há momentos em que, apesar de você ser muito bem assistido e com pessoas que você escolheu a dedo, mas há momentos em que é você e Deus. Claro que sim, eu acho que isso aí é fundamental na vida de um cristão, né? O combustível dessa engrenagem aqui é o óleo do Espírito Santo de Deus, né? Então, em todo o tempo, né? O pastor Hernandes tem uma frase que eu gosto muito, é uma pessoa que a gente admira e gosta muito dele. Ele diz o seguinte: para a gente permanecer de pé diante dos homens, é porque antes a gente tem que ter estado de joelhos diante de Deus. Então, Deus tem me colocado de pé diante dos homens, porque tenho estado de joelhos perante Ele, né? Então, faz parte da vida do cristão, né? Sempre se alimentar, buscar na palavra de Deus, né? Nas orações, isso aí é uma questão muito importante. Você não pode sobrar tempo para isso. Você tem que fazer tempo para isso. Se você não tiver isso, esse combustível vai faltar. Então, nós precisamos, para permanecer de pé diante dos homens, nós temos que estar de joelhos diante de Deus. Muito bem. Eu sou proprietário de uma escola particular, lido com educação já há alguns anos, e é muito comum professores comentarem a respeito da sua gestão em relação à educação. O cuidado, o zelo, são duas coisas, duas marcas assim muito evidentes, educação e saúde. Há um olhar especial assim da sua parte para essas duas áreas tão importantes e que muitas vezes são tão carentes, né, em muitos governos. Olha, pastor Pedro, Deus me abençoou no sentido de conseguir conciliar o discurso com a prática, né? Eu assumi a prefeitura de Vila Velha pela primeira vez em 2001. Algumas unidades municipais de educação infantil, creches, estavam interditadas pelo Ministério Público sem condições de funcionar. E o Ministério Público me ajudou muito no início, né, porque nós tivemos que fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, onde se abominava as estruturas escolares obsoletas que a prefeitura tinha, e nós pactuamos por um novo modelo de escola, um novo padrão de qualidade. O ministro Cristóvão Buarque, foi ministro da Educação, ele dizia que a qualidade do ensino começa pela arquitetura dos seus prédios, os prédios da educação. E nós pactuamos um novo modelo de construção de escola, com acessibilidade, com espaços propícios para a pedagogia, sala multiuso, sala de dança, laboratórios de informática, bibliotecas, algumas escolas com piscina semiolímpica, inclusive, quadra poliesportiva coberta, bom refeitório, todas acessíveis, com rampa, e até algumas com auditório, não conseguia botar a rampa, aquele elevadorzinho, né? Então, e nós começamos a construir esse ciclo virtuoso à frente de Vila Velha com a construção de novas escolas. Deixa eu ver que hoje são 102 escolas, 52 foram trazidas pelo nosso trabalho. Então, assim, escolas com melhor qualidade, mesmo a que outros entregaram nos mandatos que se seguiram depois que eu saí da prefeitura, foram projetadas e iniciadas as suas construções no meu período. E no período que eu fiquei fora, não houve nenhum projeto novo e nenhuma obra nova, apenas conclusão daquelas que nós tínhamos iniciado. E eu voltei à prefeitura, né, e desengavetei os projetos que estavam na gaveta há muito tempo. Por exemplo, o espaço esportivo da escola Ferreira Coelho, na Glória, um terreno que eu tinha adquirido, tinham abandonado, fui lá, fizemos o espaço esportivo. Ao MEI, São Francisco de Assis, lá em Jaboruna, que eu tinha adquirido o terreno do lado para construir o MEI, tinha sido engavetado, estou desengavetando. A tia Nenzinha, lá no bairro Divino Espírito Santo, tinha adquirido os terrenos ao lado para fazer uma nova o MEI Tia Nenzinha, tinha sido engavetado, eu desengavetei, já está em fase final daquela obra. Também lá no Araçás, também tinha adquirido o terreno do lado. Todos esses projetos foram deixados de lado. E nós retornamos à prefeitura e estamos dando conta de fazer. Então, são 15 novas escolas nesse tempo agora. 5 já entregues, muitas delas já em fase final de acabamento, e todas com a fundação lançada, à exceção da mais recente,
que foi um convênio assinado com o governador Renato Casagrande no último mês de agosto, e ele já depositou a primeira parcela do convênio, 4.428.000 na conta da prefeitura, e no mês de setembro nós já licitamos a obra. Então, até o final do ano, a obra vai estar contratada e com dinheiro em caixa. O que a gente não quer é colocar essas coisas em risco. Então, a gente quer que esse processo virtuoso tenha sequência. Não só a questão física, a valorização do magistério é uma coisa muito importante. Os nossos mandatos têm feito isso, assim, com remuneração, recomposição da massa salarial sempre acima da inflação, do período em que a gente passa pela prefeitura. E um detalhe interessante, que nós, com os projetos pedagógicos, e os espaços ajudam nisso, nós recuperamos o IDEB de Vila Velha, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós pontuamos, foi divulgado no mês passado, né, o IDEB último que foi divulgado, Vila Velha obteve o maior IDEB da década, agora. E se nós fizermos um recorte das redes municipais de ensino, com mais de 15 mil alunos matriculados, Vila Velha tem 53 mil alunos, o maior IDEB é o de Vila Velha. Então, assim, a gente ora com um carinho especial. Eu fui premiado por 3 ocasiões como prefeito amigo da criança, porque a gente pauta isso, a gente orienta a administração, a gente programa o orçamento também do município para que haja o resultado final e, enfim, temos feito a nossa parte, né? Se o povo vai reconhecer ou não, é uma consequência, né? Porque aquilo que nós dissemos anteriormente, é Deus quem elege o governante, né? Mas, enfim, o interessante é que a gente chega ao final desse mandato com a sensação de dever cumprido. Então, a gente fez a nossa parte, né? Então, a educação é isso. A saúde também, a gente podia comentar um pouquinho, mas, enfim, o ano passado, Vila Velha foi a cidade da Grande Vitória que destinou o maior percentual da sua receita para a saúde. Segundo aquela revista Finanças dos Municípios Capixabas, Vila Velha destinou 21,9% da sua receita para a saúde. A Serra, em segundo lugar, com 21,6%. Claro que a Serra leva uma ArcelorMittal de vantagens em relação à receita de Vila Velha. E aí, 21,6% de Serra é mais, em termos absolutos, do que os 21,9% de Vila Velha. Porque a receita da Serra, ano passado, foi de 1,5 bi, Vila Velha foi 1 bi. Vitória tem 2 bi. Ano passado foram esses os números, né? Mas, enfim, a gente também tem se desdobrado para que na saúde também a gente possa evoluir nos indicadores como temos evoluído até então. É um dos maiores desafios, né? Daqui a pouco você vai poder falar e rapidamente, porque eu sei que é muita coisa nesses 4 anos que deu justamente para essa gestão aí fazer, promover, né, em prol dos munícipes aqui de Vila Velha. Mas eu quero agora falar um pouquinho aqui com o Alexandre Salgado. Ele tem algo aqui que muita gente não sabe em Vila Velha, algo que nos honra. Eu gostaria que você falasse como ouvidor essa experiência aí. Eu mesmo tomei conhecimento há pouco tempo. Eu tenho certeza que muitos que nos ouvem não sabem disso, né? E nos honra como moradores aqui de Vila Velha. Eu queria fazer antes um comentário sobre o temor do Senhor, né? Pois não. O senhor citou Salmos e Provérbios. Então, nós estamos falando de Davi e estamos falando de Salomão. 2 modelos de gestão, de sucesso. E eles ficaram perpetuados na Bíblia. Verdade. Né? Então, eles não ficaram perpetuados na Bíblia por não ter temor ao Senhor. Tiveram seus excessos, mas o temor do Senhor levou eles a ficarem perpetuados e ser modelo para todos nós. Mais do que apenas reis tribais. Haviam reis tribais, mas eles não. Eles conseguiram implantar como nação e uma nação organizada, né? E creio que o sucesso disso foi o temor ao Senhor. Porque o desafio de comandar Israel naquela época é muito grande, né? E o modelo de Davi é um modelo a ser estudado. Comparação, nós temos lá uma comparação, Saul, né? Que era outro modelo de gestão que não teve o temor do Senhor e foi um modelo de fracasso, e todo mundo conhece a história dele. Ele ficou perpetuado para a história com um modelo de fracasso de gestão por falta desse temor, né? Mas com essa motivação, nós assumimos, junto com o prefeito,
a Prefeitura de Vila Velha e encontramos, como o prefeito falou, uma situação não muito favorável, né? Então, assim, a cidade com muitas demandas, sem dinheiro em caixa e dívida. Né? Eu acho que se não fosse a misericórdia de Deus nos inspirar todos os dias para a gente arregaçar a manga e a luta, eu acho que nós não teríamos conseguido, não. Outros tentaram e não conseguiram, pastor. Né? E aí nós fomos com essa motivação, com essa fé, e nós começamos a transformar as coisas que nós tínhamos ali em mãos. Nós assumimos a ouvidoria com mais de 30 mil demandas sem resposta. Isso significava, para a gestão passada, por exemplo, que atendia 800 ligações todo mês, quase 3 anos sem nenhuma resposta à população. Nós assumimos, respondemos a esses 30 mil moradores, pedimos desculpa, né, e dizemos o seguinte: se o problema persistir, procure a nós novamente, que nós vamos dar uma solução. E arregaçamos a manga e fomos trabalhar. E esse trabalho nos levou a um reconhecimento nacional, que, além de nós criarmos o número, não criar, mas trazer para dentro de Vila Velha o número 162, que facilitou a vida do morador da cidade, ao invés de ter que decorar vários 0800, vários números fixos, passou tudo a ser atendido num tridígito, então facilitou muito a vida do morador da cidade, e passamos a não só funcionar como ouvidoria, mas como uma central de atendimento. Então, o morador não precisava mais sair da sua casa para ir até a prefeitura para solicitar qualquer serviço da prefeitura. Era só ligar para o 162 que era atendido. E com a audácia de quem tem fé, né, que não se amedronta diante dos desafios, nós sabíamos que tinha uma van lá na prefeitura, que ia ser leiloada no início, né, e nós conseguimos apresentar esse projeto para o prefeito, que na hora apoiou a nossa iniciativa. Nós colocamos internet na van, a van toda equipada. A van foi comprada em 2010, pastor. Foi 5 vezes para a rua e nunca mais, ficou guardada lá, né? E nós pegamos aquela van com poucos quilômetros rodada, van nova ainda, isso em 2017, no início da nossa gestão, e adesivamos, plotamos a van e botamos ela para rodar a cidade. Nós levamos a ouvidoria para dentro dos bairros. Isso foi uma coisa inédita, isso é uma coisa inédita no Brasil. Isso não tem no Brasil. Né? E, às vezes, assim, eu falo isso para algumas pessoas e, às vezes, a gente tem aquele complexo do vira-lata, né, de achar que só que os outros fazem coisas legais, mas a gente faz coisas legais aqui também, inovadoras aqui. E eu fiquei espantado quando eu fui convidado para um evento lá em Brasília, e eu fui convidado porque eu dei uma palestra uma vez em Cachoeiro e tinha um membro da CGU lá, que é a Controladoria Geral da União. Ele viu minha palestra e ele me convidou para esse evento. Quando eu cheguei lá, quem é que estava lá? Estava o ouvidor-geral da União, o ouvidor-geral do Ministério Público, o ouvidor-geral do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do SUS. Estava a turma toda lá. E estava lá o ouvidor-geral de Vila Velha também. E assim, modéstia à parte, né? Modéstia à parte, né? E de peito estufado, que eu fui valente ali. E por aquelas coincidências que eu prefiro colocar na conta de Deus, me colocaram para falar por último. E eu falei assim, a oportunidade que eu tenho de fechar com chave de ouro esse encontro. E na hora que eu apresentei o projeto da ouvidoria itinerante, eu lembro a reação do ouvidor-geral da União. Ele levantou e falou, é isso aí, é isso que nós temos que fazer no Brasil. Ele ficou muito empolgado com aquilo, né? Junto com, na época, era o ouvidor-geral do Ministério da Justiça, o tio Sérgio Moro, que era o ministro, e eles vieram aqui para conhecer o projeto, né? Mas acabou acontecendo um monte de coisa lá em Brasília, sai ministro e tal, né? Mas nós continuamos com o nosso projeto aqui da ouvidoria itinerante, com muito orgulho, né? Rodamos a cidade mais de 4 vezes, fomos em todos os bairros da cidade, com chuva, com sol, era a gente com a van nos bairros e o telefone 62 atendendo literalmente 24 horas a população. Então, a ouvidoria de Vila Velha, assim, eu falo com muita honra, né, que foi um case de sucesso e, com certeza, para ter esse sucesso, tivemos o apoio incondicional do nosso prefeito, que deu asa aí aos nossos sonhos, às nossas ideias, e a coisa fluiu muito bem. Muito sucesso.
Parabéns, parabéns. Obrigado. É uma ação aí inovadora e que trouxe uma distinção para o nosso município, né? Isso é muito importante. Eu gostaria agora, os dois até podem fazer aí uma parceria, lembrando aí, com certeza, foram muitas obras, muitos projetos que foram realizados pela gestão, e também eu gostaria que você citasse para a gente aí aquilo que vem à memória, aquilo que é mais relevante, que muita gente que nos ouve não sabe. Isso é muito comum. Às vezes você conversa com alguém, a gestão não fez nada. Não, gente, todo dia eu saio na rua, eu estou vendo máquinas trabalhando, eu estou tendo que cortar atalho para desviar de homens que estão trabalhando nas ruas, né? Então, assim, muitas vezes o munícipe ele não procura se informar. O que está acontecendo no meu município? Talvez ali no bairro dele está tudo estruturado, ele não está vendo nada. Mas e na periferia, em outro bairro, o que está acontecendo no município? Então, gostaria que o prefeito pudesse falar um pouco sobre isso. Pode ajudá-lo, Alexandre, naquilo que você lembrar também, né? Com certeza há muita coisa aí nesses 4 anos, e algumas que nem sabemos. Olha, pastor Pedro, assim, eu falei das 15 escolas aqui, né? Podia nominá-las uma a uma, inclusive as 5 que já entregamos, as outras que estão em fase de acabamento, as outras com as fundações lançadas. Mas na área de saúde, nós estamos entregando 7 novas unidades, não conto as 3 que entregamos, que são CAPS em imóveis alugados. O CAPS de Itapuã, o CAPS de Novo México e o CAPS do centro de Vila Velha. Mas as 7 que nós estamos entregando à população. Nós estamos entregando o CRAI, o Centro de Referência de Atenção ao Idoso, uma obra ali no centro de Vila Velha, onde funcionou no passado a LBA, em frente à pracinha Duque de Caxias. O CAPS de Jabaeté, em parceria com o governo do estado, uma obra que ficou paralisada durante muitos anos, nas últimas gestões. A UPA de Riviera da Barra, uma obra que começou mal, porque começou a construção no nível inferior ao nível da rua, mas que está acabando bem, inclusive com a preocupação do lançamento da drenagem do entorno, inclusive com a pavimentação da via dos fundos à Princesa Isabel. E a entrega de 4 unidades de saúde, que é o maior padrão do Ministério da Saúde. Entregamos a unidade de saúde de Vila Batista, nesse padrão de qualidade. Está ficando pronta a unidade de saúde do bairro Ataíde, aqui perto, a nova unidade de saúde do bairro Divino Espírito Santo, ali na subida da Terceira Ponte, e também em São Torquato, a nova unidade de saúde. Entregamos 3 CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, um em Jabaeté, foi o primeiro, o de Morada da Barra, foi o segundo. Interessante que a população da região 5, que quisesse fazer o cadastro único para o benefício do Bolsa Família, tinha que se dirigir ao centro de Vila Velha para se cadastrar na sede da Secretaria de Assistência Social. E com a inauguração desses 2 CRAS na região 5, o morador ficou mais protegido na própria região, tendo que fazer o cadastro único, enfim, os benefícios da assistência, que nesse ano, com o auxílio emergencial, foi algo assim imprescindível, né? E também o CRAS lá de Ilha das Flores, no contexto ali da entrega da obra do Estação Cidadania, uma obra também feita em parceria com o Estado. Uma coisa que eu chamo a atenção é que Vila Velha foi a cidade do Espírito Santo que mais gerou emprego com carteira assinada em 2019. Isso não é opinião de palpiteiro, porque a opinião de palpiteiro é o que mais tem na internet, que é um território de ódio, enfim. Mas são dados do CAGED, dados oficiais do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vila Velha foi a cidade capixaba que mais gerou emprego no ano passado. E um desses fatores que contribuiu para isso foram as obras públicas da prefeitura. Porque as nossas obras de educação, de saúde, de prédios, é mais mão de obra. Se você vai fazer um asfalto, na rua é mais equipamento. Fizemos muito asfalto também. Mas a construção de prédios envolve mais o homem, o operário, ou a operária também, né? Então, hoje nós estamos tendo dificuldade de recrutar trabalhadores para as nossas obras da prefeitura.
Interessante que durante a pandemia as obras não pararam. E aí, uma das nossas obras, a gente começou esse ano. E aí sofremos críticas. Mas não vai ficar pronta. Aí eu olhava para o trabalhador que estava trabalhando durante a pandemia, que chegava o final do mês, o salário dele estava na conta e a família dele estava assistida. Eu imaginava que aquele trabalhador estava pouco se preocupando com o imaginário eleitoral que se avizinhava. Então, assim, nós seguramos o tranco e as obras tiveram sequência em Vila Velha e estamos entregando muitas delas. Já entregamos muitas e vamos entregar muitas outras. Agora, eu chamo a atenção para 2 projetos assim que são fundamentais para o futuro da cidade. Nós contratamos, no dia 29 de dezembro do ano passado, o primeiro financiamento internacional da história de Vila Velha, junto a uma instituição financeira chamada Fomplata, que é um banco público de 5 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, nós contratamos esse recurso, serão 4 anos de carência, mais 11 de pagamento, uma operação de 15 anos, para implantar infraestrutura em 30 bairros, sendo 14 na região mais carente de Vila Velha, região 5, a Grande Terra Vermelha, a Grande Barra do Jucu, Grande Jucu, e a implantação de 4 parques naturais. São eles: APA da Lagoa Grande, na Ponta da Fruta, Sítio Batalha, o Morro do Sítio Batalha, antigo Morro do Marista, que no ano passado foi reincorporado ao patrimônio público, o Morro da Mantegueira, que é uma unidade de conservação também, e o Morro do Penedo. Então, nós vamos plantar infraestrutura para que as famílias de Vila Velha possam frequentar esses ambientes, e os turistas também. Isso, assim, essa operação de crédito é passarinho na mão, é contratada, as primeiras obras já licitadas, algumas contrapartidas o município já tem dado, a exemplo da Avenida Gabiroba, lá no bairro Balneário, que é a primeira via pavimentada, onde circulam os ônibus, e a infraestrutura teve esse viés de favorecer a mobilidade urbana, especialmente as vias por onde transitam os ônibus da cidade, Pontal das Garças, Darli Santos, Barra Mares, Morada da Barra, enfim. E um outro projeto interessante também, que já está contratado para o futuro de Vila Velha, futuro bem próximo, já para o ano que vem, nós contratamos a primeira parceria público-privada de um município capixaba. Eu bati martelo no último dia 3 de agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo, numa disputa de mais de 30 empresas, sendo organizadas em 11 consórcios. O consórcio vencedor bateu o recorde de deságio na Bolsa de Valores de São Paulo, em 10 anos, em lote único do setor público brasileiro, mais de 62% de deságio, ou seja, nós admitimos pagar até R$1.300.000 por mês para ter toda a iluminação em LED da cidade. Trocar essa iluminação velha, que aliás fui eu que coloquei em 2004, mas eu posso criticar, outros não podem, né? Eu coloquei, eu posso criticar, outros não vêm criticar, tiveram chance de fazer e não fizeram. E nós obtivemos esse desconto de R$1.300.000, contratamos por R$501.000. Nós vamos pagar menos do que a gente paga hoje, esse alto consumo dessa iluminação chinfrim, dessa iluminação a vapor de sódio ou a vapor metálico. Vamos trocar os 35 mil pontos de iluminação pública da cidade por lâmpada de LED. E a empresa PP Pista, a vencedora da licitação, ela vai explorar receitas acessórias, ela vai poder colocar sistemas da informação para rodar. Por exemplo, você vai poder fazer contagem de veículos nas vias da cidade a partir da iluminação pública. Vai poder identificar a placa do carro a partir da iluminação pública. Fazer vídeo monitoramento a partir da iluminação pública. Os sistemas de informação permitem isso. Você vai poder fazer a contagem, a verificação dos hidrômetros da cidade, o relógio de água de cada residente, a partir da iluminação pública. Nós estamos colocando Vila Velha no conceito de cidade inteligente. Vitória tentou, não conseguiu. Vila Velha foi a primeira do Espírito Santo a estruturar uma parceria público-privada para o futuro dessa cidade. Então, assim, e outras possibilidades se abrem. A internet gratuita, que você pode explorar a partir desse equipamento. Além disso, de trocar toda a iluminação no prazo de 1 ano, pastor. Prazo de 1 ano, todos os 35 mil pontos de todas as regiões da cidade. Está contratado. E esse contrato prevê que no 11º ano da concessão,
uma nova troca da iluminação. Por LED? Pela tecnologia mais avançada na época. Isso já está contratado. Então, assim, a gente estruturou Vila Velha para poder dar um salto em direção ao seu futuro. E a cidade inteligente, a Smart City, Vila Velha será a primeira cidade inteligente do Estado do Espírito Santo. Isso é o que está vindo, já está contratado, tá certo? Então, a gente está animado com esse futuro que se avizinha da nossa cidade. A gente não quer correr o risco de perder essas coisas, de jogar isso na lata do lixo, andar para trás, fazer uma aventura, acho que não é o caminho. Por isso que a gente está colocando o nosso nome à disposição de novo para ser candidata à reeleição, viu, pastor? Em razão muito desse trabalho. Oportunidade de tomarmos conhecimento de tanta coisa inovadora aí que vai beneficiar o nosso município, né? E vai dar um salto, né? Tecnológico aí, muito bom. O Alexandre queria falar alguma coisa. Não, vai falar. Eu queria lembrar aqui, né, porque assim, esses quase 4 anos de gestão foi um período de muito trabalho, de muita realização, como o Max colocou aqui, mas de muito aprendizado também. E aí, eu estava ouvindo o Max falar aqui, eu estava lembrando de 3 momentos muito interessantes. Ele citou aqui a vinda da Gabiroba, lá em Balneário Ponta da Fruta. Quando nós assumimos, o Max deve lembrar disso, a população não queria mais esperar nenhuma outra conversa a não ser uma resposta positiva. Mas como é que a gente ia dar essa resposta se não tinha nada em mãos? A gente manifestações na rodovia, fechando a rodovia. Aí o Max vai... O mandato anterior passou 4 anos. Max foi, e não fizeram isso, mas enfim. Ele vai lembrar disso. O Max me enviou para ir lá conversar com a população. A população estava enfurecida lá. Fizemos a primeira reunião e realmente o pessoal estava muito agitado, muito nervoso. E, na época, alguém, na hora de falar, fez uma fala que me inspirou a responder de uma maneira diferente. Que a pessoa falou assim, olha, quem trouxe a luz para cá foi o Max Filho. E quem trouxe a água para esse bairro também foi o Max Filho. Aí eu aproveitei a deixa e falei... Primeira passagem pela prefeitura, a expectativa era outra coisa. Não tinha água, não tinha luz, ia querer o asfalto no lugar da luz. Mas a minha resposta naquele momento foi o seguinte, quem trouxe a luz e quem trouxe a água vai trazer o asfalto também. Aí foi um ato de fé, tá, pastor? Falei aquilo. E aí, passado alguns meses, né, da minha ida, eu dei esse retorno para ele, como naquele tempo de Moisés, né, que mandava o José lá para ver e tal. Max foi lá e eu fui junto com ele. Só que a população estava mais enfurecida. E aquele ambiente da escola, você deve lembrar, a turma estava muito agitada, e gritos de guerra, e eu achei que a coisa não ia acabar bem. E eu vi o desfecho daquela reunião, e eu, assim, aquilo você não aprende em faculdade. Max saiu carregado pelo povo. Aquele momento de ira se transformou em esperança, né? E não foi da boca para fora. Porque se você for lá agora, lá na vida da Gabiroba, ela está toda drenada, já está... A rotatória que eu imaginei fácil. Que não ia conseguir ser feita, aquela rotatória... Fácil. A rotatória está lá... São 5 rotatórias, avenida, todas elas invadidas, com construções até de 2 andares. Aí nós dialogamos com a comunidade, ó. Não, vocês ocuparam aí, alguns ocuparam, né? Aí algumas denúncias, prefeito, foi funcionário da prefeitura que vendeu e tá bom. Eu falei, olha, nós vamos ter que retomar o que é do povo. O que é do povo tem dono. E é sagrado. Nós vamos retomar. A turma não acreditava, não. Mas nós tivemos que fazer o processo, foi retomada a área pública, porque a área pública a pessoa não faz uso capião dela. Então, nós retomamos e a obra está saindo com a rotatória. As 5 rotatórias retomadas, porque... as outras avenidas do bairro também têm rotatória. Se você respeita a invasão da área pública e você faz uma providência pela metade, tem gente que toma a providência pela metade, né? Nosso estilo não é esse. Eu sei que a gente desagrada a setores e tal, mas nós não somos de meias medidas. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. O que é que nós vamos ensinar para os outros, os vizinhos das outras avenidas? A Avenida do Barmela, a Avenida Tâmara. Então, na Avenida Gabiroba, a obra sai, porque há um conceito que diz que o ótimo é inimigo do bom. Eu acredito no inverso. O bom é inimigo do ótimo. Você se contenta com o mediano, com o bom, e deixa de entregar o ótimo. Eu sou daqueles que perseguem o ótimo, porque o povo merece o ótimo. E o que está sendo feito lá é o ótimo.
A avenida toda drenada, pavimentada por esses dias, com as rotatórias recuperadas, áreas públicas preservadas, retomadas. Então, sei que a gente contrariou interesses, assim, né, paciência, mas aquilo que eu falava, né, o zelo da tua causa, da tua casa, me consumirá, né? Então, assim, a coisa pública requer que haja homens públicos que se consumam na defesa do interesse do povo. Então, está saindo de forma ótima e é uma contrapartida já desse financiamento do Fomplata. Estamos fazendo a Gabiroba, é a nossa contrapartida já, a prefeitura vai ter que dar 20% desses 27 milhões e 600 mil dólares, o total do projeto passa de 34 milhões de dólares, 20% aí a prefeitura que tem que casar, e nós, com recursos do Fomplata, já licitamos a Avenida Marmelo, a Avenida Tâmara, a Rua do Limão e a Rua Francisco Gonçalves Pinto, que é a Rua do Ônibus, que o ônibus vai fazer a curva, o trajeto do ônibus no bairro Balneário Ponta da Fruta. Então, coisas que estão acontecendo nesse tempo. Aquilo que era maldição virou bênção, porque viver isso é impressionante, é impressionante. Você vê um cenário que você não... Por mais que você tivesse feito, assim, e você passar lá hoje, na Avenida Gabiroba, e ver aquilo lá, eu passei esses dias lá, eu fiquei impressionado. E isso, já falei para Max, você não aprende em banco de faculdade, não. Isso é só com a vida. Um detalhe que eu quero registrar, porque nunca nos faltou o apoio do povo de Balneário Ponta Fruta. Claro que houve manifestações de alguns setores e tal, não expressava o pensamento e o sentimento da maioria do bairro Balneário. Então, assim, a gente passou por tudo isso. É claro que a gente não queria ter tido manifestação em rodovia, fechando rodovia. A gente queria ter assumido a prefeitura, com outros prefeitos tendo feito alguma coisinha pelo bairro. Mas, enfim, não foi essa a realidade que a gente viveu, mas de tudo a gente aprende a experiência. Tem outra experiência, são 3 casos que me marcaram muito. A outra experiência foi com relação ao Fomplata, né? Teve todo um trabalho da prefeitura para se aprovar isso em Brasília, isso não foi fácil de fazer. Desde 2017, né, e Max transita muito bem lá em Brasília, ele já conhece já os caminhos. Tinha lá o Ricardo Santos também, que é secretário, foi senador e foi um importante parceiro nisso, doutor Ribamar e tal. Mas tudo aprovado em Brasília, tudo pronto. Eu estava do lado dele quando ele recebeu a notícia. Né? A Câmara de Vereadores, depois de 6 meses, puxou intempestivamente aquela votação e negou o pedido do Fomplata. Eu estava do lado dele, quando ele recebeu a ligação, eu vi a reação dele. E a forma com que, mais uma vez, transformou maldição em bênção foi impressionante. Viver isso foi assim, surreal, porque acabou a população se manifestando com relação a isso, porque eles reconheceram que o projeto era muito bom para a sua região e eles botaram pressão em cima da Câmara. A Câmara teve que, desculpa a expressão, é a minha opinião, tá? Ela teve que passar a vergonha de ter que trazer o projeto de novo, reavaliar o projeto e aprovar por unanimidade. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, inacreditável, eu já ali, para quem não tem fé, né, esquece, o cara já fica pelo meio do caminho. E hoje está aí, é uma realidade. Eu não sei se a gente tem tempo. E era um caso que a gente pensava que estava perdido, né, Max? Como é que nós estamos de tempo aí, pastor Pedro? Não, porque assim, o projeto de um financiamento internacional não é coisa de rotina do setor público, né? No primeiro ano do mandato, a gente cadastrou o nosso pedido lá no governo federal, no órgão chamado COFIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo, que avalia a capacidade dos entes da federação de contratar empréstimos internacionais, porque, afinal de contas, é a União Federal que é o nosso avalista. E aí demos entrada na COFIEX. 2017 era um ano de crise, né? Vinha de 2015 da Dilma, 2016 impeachment da Dilma, 2017 Michel Temer e Joesley Batista. A COFIEX, ela se reúne 3 vezes ao ano. Na reunião que ela fez em dezembro, ela não aprovou nenhum projeto. Também em abril do ano seguinte, não aprovou nenhum projeto. Ela aprovou em junho de 2018, segundo ano do nosso mandato. Aprovou 8 projetos a nível de Brasil.
algumas corporações poderosas, a Sabesp de São Paulo e outras companhias de saneamento, e 5 municípios. Dentre esses municípios, o município de Vila Velha, no Espírito Santo. E aí aprovou em julho mesmo, eu protocolei na Câmara o projeto de lei que autorizaria o município a contratar esse financiamento internacional, o primeiro da sua história em 485 anos. Era período eleitoral, 7 vereadores candidatos a deputados, e aí eu recebo a ligação da diretora brasileira, a representante do Brasil no banco, do diretório do Banco Fomplata, a Luciana Botafogo, me liga dizendo: prefeito, tenta aprovar esse projeto antes da eleição, porque nós temos chance de contratar esse financiamento ainda neste ano 2018. Aí eu ouvi aquilo, né? Me reuni com todos os 17 vereadores, eu tenho a ata, o que cada vereador falou naquela reunião, eu pedi a sensibilidade deles para votar aquele projeto antes da eleição, não houve jeito. O projeto não foi votado antes da eleição. E pior, depois da eleição, foi rejeitado pela Câmara. E aí um projeto rejeitado durante uma sessão legislativa, durante um ano legislativo, ele só pode ser reapreciado naquele mesmo ano, naquela mesma sessão legislativa, em 2 hipóteses. Se tiver a maioria dos vereadores fazendo um requerimento para que ele seja votado de novo, ou se tiver 5% de assinaturas do eleitorado da cidade. Qual foi o caminho que nós escolhemos? Os 5% do eleitorado. E aí começamos a reunir a associação de pastores, os padres, líderes comunitários. Não declaramos guerra à Câmara Municipal, pelo contrário. Na reunião, na grande reunião que fizemos lá no Centro de Convenções, eu dei o tom: olha, vereador não é inimigo a ser combatido. Vereador é aliado a ser conquistado. Então nós vamos fazer o abaixo-assinado, vamos tratar a Câmara Municipal com o respeito que lhe é devido. Começamos a recolher assinatura, antes de juntar os 5% dos vereadores, percebendo assim, o alcance do projeto e o erro crasso cometido pela Câmara Municipal, voltaram atrás e aprovaram a unanimidade. Pena que aquele ano, 2018, já tinha ido para o brejo. Eu costumo dizer que esse projeto levou 6 meses para ser votado na Câmara. No Senado Federal, o Senado, ao aprovar a mensagem do presidente da República para que a União Federal fosse avalista da nossa operação, o Senado levou 6 dias. A Câmara de Vila Velha levou 6 meses. Onde a gente achava que ia ser mais sensibilidade em razão dos nossos munícipes que moram lá em Barra Mares, amassando barro, pisando na poeira, na lama, no esgoto a céu aberto, eu achei que essa gente ia ser mais sensível ao clamor dessa região. Não aconteceu, mas depois reverteram, e aí virou o ano, aí tem que renovar a certidão, aí você tem que fazer toda a peregrinação de novo nos órgãos federais, até ir ao Senado Federal, e aí o Senado votou, enfim. E a gente conseguiu contratar no dia 29 de dezembro do ano passado, entre Natal e Ano Novo. O presidente do Fomplata, porque a cada 2 anos muda o país que preside o banco, a presidência atual é do Uruguai. O presidente do banco estava passando férias com a família numa cidade chamada Punta del Este. Eu saí daqui com um contrato debaixo do braço, fui a São Paulo, de São Paulo a Montevidéu, eu e o doutor Ribamar, nosso procurador, pegamos o ônibus em Montevidéu, fomos a Punta del Este, pernoitamos em Punta del Este, pegamos a assinatura do ônibus num domingo, dia 29 de dezembro, voltamos para o Brasil, fomos a Brasília, dia 30 de dezembro, pegamos a assinatura da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no dia 30, publicou no dia 31 de dezembro de 2019, no Diário Oficial da União. E aí, meu chefe, passarinho na mão. Esse ano da pandemia, cumprimos todas as etapas e o projeto está aí para a gente deslanchar essa infraestrutura nesses bairros e esses parques ambientais de Vila Velha. Interessante que, às vezes, quando vemos uma vitória como essa, né, a conclusão, a aprovação, nós não imaginamos o nível de trabalho, de mão de obra que dá para chegar lá, né? Quem imagina uma história dessa, você parar lá em Punta del Este para viveu isso de perto, resolver, né? isso.
A gente está contando um pouco da história Bacana, desse financiamento. bacana, muito bom. E tem candidato a prefeito em Vila Velha que está fazendo uma crítica a esse projeto. E assim, seria muito ruim se a cidade perdesse esses 4 anos dessa construção e, pior ainda, perder esses próximos anos de uma brilhante infraestrutura, porque após a pandemia, cidades do mundo inteiro vão estar depauperadas e atrás de crédito. Vila Velha já tem esse contrato assinado, na mão. Então, assim, a providência de Deus permitiu a Vila Velha contratar isso nesse tempo. A gente vai sair da pandemia, pastor Pedro, com a nosso plano de obras totalmente preservado. Totalmente preservado. Muito bom. Contratamos o dólar a R$4, já está em R$6 praticamente, mais de R$6. Vai vir um recurso maior quando começar a entrar para a gente poder desenvolver a cidade e pagar depois em 15 anos, mas é a população melhor assistida, vai ser muito melhor para a cidade. Legal. É aquela abertura que o senhor fez, né? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Eu queria lembrar aqui, se o senhor me permitir, é o terceiro ponto que eu me lembro da gestão, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, eram as nossas reuniões, as nossas assembleias populares. Né? A classe política ela é muito criticada, né? Pela corrupção, por várias coisas que a gente vê. E é difícil você encontrar um político hoje no Brasil que possa estar de peito aberto com a população, microfone aberto para perguntar o que quiser. Né? E eu vivi essa experiência durante todos esses 4 anos, ao lado do prefeito, a gente sempre sentava ali junto, né? E eu que fazia o controle de quem falava e quem não falava. E o controle que existia era nenhum. Né? Então, assim, era uma coisa assim, porque com o microfone aberto, você podia ter uma pessoa lá e fazer uma denúncia contra ele. Né? E se ele tivesse alguma coisa a dever, não, peraí, vamos filtrar isso aqui fala, isso aqui não fala. Então lá já falou morador de rua, já falou gente alcoolizada, já falou. E nem todas as pessoas falaram coisas bacanas sobre nós. Às vezes eram coisas duras, difíceis de ouvir. Né? E aí ali eu digo que foi democracia na veia. E viver essa experiência ali, ouvindo aquilo, vendo como é que as coisas. Às vezes as pessoas pensam que é jogo ensaiado, e não era. Né? Foi algo assim muito marcante para mim, que trouxe ainda mais admiração pelo jeito de administrar de Max. E pena que a pandemia afastou um pouco. A última estava convidada para o dia 16 de março. Depois de uma jornada de trabalho ficar lá até não às 10, era fácil. Mas é uma coisa assim, muito bacana de viver. E aproxima, né? Com certeza. Aproxima a administração do povo, né? O povo se sente valorizado, vê que a sua voz, né? Chega até onde é necessário, onde pode promover mudança, né? Mas sem aqueles intermediários que a gente está acostumado, né? Isso aí. Então, ali não, é direto. E ali deu pode o tom, falar, né? e sabe que vai ser ouvido. Dava o tom da onde que a gente iria seguir, né? Foi uma experiência muito, muito bacana, muito marcante. Bacana. Né? Parabéns. Para a gente fechar, tua palavra agora, para quem está nos ouvindo agora, o candidato à reeleição, né? Você tem a falar aí para tantos que estão nos ouvindo agora, em seus lares, e interessados, né, nesse pleito, interessados no resultado dessa eleição. E aqui está alguém que apresentou um pouco do seu trabalho e aquilo que está por vir, os projetos que estão aí já encaminhados e que, com certeza, né, serão cumpridos. Então, gostaria que você fechasse agora uma palavra para quem nos ouve. Bom, primeiro agradecer o carinho, né, do convite, do espaço para a gente poder dialogar, de certa forma ajudar nessa prestação de contas, né? Afinal de contas, uma campanha de reeleição é uma oportunidade de você apresentar aquilo que você vem fazendo, né? E assim, quero agradecer a audiência de todos, né, os nossos telespectadores, e encerrar pedindo o apoio de todos, né? Todos aqueles que eventualmente não tenham compromisso com outro candidato a prefeito, eu peço apoio, peço voto de cada um e de cada uma, né? Para que Vila Velha siga no caminho certo, para que a gente não retroceda, nem faça uma aventura, mas que a gente possa consolidar essas entregas e não sofrer com interrupções desnecessárias de projetos tão importantes que a cidade vem obtendo nesse tempo. Então, pedir o apoio e o voto de todos
dia 15 de novembro, votando 45, Max Filho e Jorge Carreta para a Prefeitura e Vice de Vila Velha. Só um adendo na tua fala, e é um problema muito sério, né? Muitas vezes, 4 anos, já no final da gestão, há muitos projetos já encaminhados, e o outro que entra, às vezes, né, para tudo, quer começar algo novo, só porque não foi ele que iniciou aquilo. É um direito que ele tem. Nós temos esse problema também. É um direito que o governante tem. Ele foi votado, você vai reclamar de quê? A escolha foi do povo, né? Sim. Então, o Mário Covas dizia que o povo nunca erra. Nem sempre são dadas ao povo todas as informações. É verdade. Então, prestar essas informações ao povo para que ele decida, né, sabiamente, corretamente, né, que Deus possa inspirar a decisão da nossa gente nessa eleição. Obrigado, Legal. pastor. Alexandre Salgado. Pastor, também eu quero agradecer o convite. É sempre uma honra poder falar, e eu falo com muito orgulho desse momento que nós vivemos na Prefeitura de Vila Velha, junto com o Max. E, assim, com tudo isso que nós contamos aqui, eu entendi que é importante nós termos uma boa representação na Câmara de Vereadores. Então, eu também me coloquei aqui no pleito eleitoral. E o ideal seria Max novamente prefeito para dar continuidade a todos esses projetos. E eu me candidatando a vereador de Vila Velha, né? E o meu número é fácil de decorar, porque eu tenho 45, que é do partido, e eu trouxe o 162 lá da ouvidoria. Então ficou o número 45, 162, Alexandre Salgado. E eu quero, assim como nós fizemos grandes transformações na ouvidoria de Vila Velha, nós estamos com esse mesmo propósito para a Câmara de Vereadores. Vamos aguardar para ver o que Deus tem preparado para nós, que Deus tem preparado no coração dos irmãos que ouviram tudo isso que nós falamos. E, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso, vitória. Max Filho, novamente prefeito de Vila Velha, e eu vivendo minha primeira experiência como vereador da cidade. Legal. Nosso agradecimento, prefeito. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo aqui. Alexandre, muito obrigado. E quero agradecer a você que esteve aqui conosco durante todo esse tempo, nos acompanhando. É um prazer poder trazer essas informações. É um prazer tê-lo aí conosco. Até o nosso próximo programa, querendo Deus. Muito obrigado.